vou manifestar os meus sonhos em 2026 usando a minha técnica do caderno dos sonhos. Não sei se tem essa técnica já aí na internet, não é um conteúdo que eu costumo muito consumir, conteúdo da manifestação, porque eu gosto de ouvir a minha intuição e fazer o que eu sinto de fazer. Então eu fui no Xing Ling da minha cidade, eu amo comprar caderninhos e eu vi esse aqui com essa capa maravilhosa. Eu amo, gente, coisa de universo, coisa de sol, lua, aqui tem os signos, eu amo, amo, amo. Quem não sabe, sou astróloga, também faço mapa astral. E esse caderno vem com o objetivo de organizar a minha vida para manifestar os meus sonhos, mas não de forma assim, um pouco de forma prática e um pouco de forma de cocriação. Então, como que eu faço? Então, eu vou explicar como que eu faço para que vocês também possam fazer, porque esse ano eu fiz de certa forma assim e deu muito bom, eu realizei muita coisa que eu queria realizar. Então, vamos lá. Não vou mostrar o que tá aqui dentro para não me expor. E também porque eu acredito que quando a gente mostra para outras pessoas, de certa forma, a energia daquela pessoa sobre nós pode ter um pouco de influência ou não. Vai depender se a gente tá com o campo aberto ali, se a gente tá receptivo para aceitar essa energia que pode ser boa ou ruim. Então, não sei quem está vendo do outro lado, gostaria que fosse mais pessoas boas do que ruins, mas às vezes até de forma não intencional a gente acaba colocando nossa energia ali ou de dúvida, ou de ai que ideia nada a ver, né? Então eu prefiro guardar pra mim, coisas que eu ainda não realizei. Então, dessa forma, esse caderno eu mantenho ele por perto de mim, mas também não deixo à vista, não deixo qualquer um pegar. E o que eu começo escrevendo na primeira página aqui? Sonhos que se realizarão em 2026. E daí até agora eu só escrevi que é o principal. Ainda falta escrever mais coisa. Mas o principal que eu tô assim muito querendo mesmo que aconteça, já escrevi aqui. É lógico que é sempre bom você escrever como se já tivesse acontecido. Evitar palavras não, né? E outras coisas assim de linguística mesmo, pra você conseguir usar na frase que você escreve já seu poder de cocriação. Porque, por exemplo, eu gostaria que acontecesse tal coisa. Não, gostaria, minha filha, é gostar. Queria que acontecesse tal coisa. Não, eu quero e vai acontecer tal coisa. Você tem que decretar para que aconteça. As coisas são assim, tem coisas que são muito difíceis de acontecer, tem coisas que são mais ou menos difíceis de acontecer e tem coisas que são fáceis de acontecer. Então, a gente tem que ter assim, uma certa noção de não querer coisas impossíveis, sendo que se tá muito fora do seu radar no momento, mas também escrever lá, porque um dia pode acontecer, mas não coloque só esse tipo de sonho nas suas coisas, porque daí se não acontecer nenhum deles, por serem muito difíceis de acontecer, você vai acabar se frustrando. Então coloque coisas sim que são difíceis de acontecer, mas que dê pra você fazer alguma coisa pra agir em direção àquilo. Não precisa ser necessariamente num caderno, você pode fazer um desenho, você pode fazer um mapa mental, você pode fazer um Excel, tem N formas de que você pode fazer isso. Esse ano eu faço uma organização financeira que eu escrevo todos os meus gastos, uma média do que eu imagino que já vou gastar, por exemplo, com luz, com água, com saúde, remédio, essas coisas. E faculdade e tudo mais. E daí eu também faço assim, quando acaba o ano, encerro o ano, eu junto todos os dinheiros que eu tenho, até dinheiro assim, moedinha que eu achei no chão, eu cato junto. E falo assim, fechei o ano com tanto dinheiro. Aí eu já faço isso desde criança, na verdade. Mas, assim, no Excel já tem 5 anos que eu faço. E esse ano eu tive ideia assim, tinha lá, fechei 2024 com tanto. Isso aconteceu. E daí já tinha preparado ali, fechei 2025 e tava em branco pra eu escrever. Aí quando eu tava na metade do ano, eu fui lá e escrevi um valor. E daí eu falei assim, nossa, né, tá meio longe desse valor, como que eu vou fazer isso? Sendo que tudo que eu tô ganhando eu tô gastando, não tô conseguindo guardar R$1. Só que já desde o começo do ano eu já estava ali em movimento para realizar algumas coisas, tentando fazer várias coisas darem certo. E aconteceu que de outubro pra cá as coisas deram um boom, tudo começou a dar muito certo, tudo que eu fui plantando ali, né, começou a acontecer de forma muito rápida e muito assim, pá!
E em questão de dias eu atingi aquela meta. Com muito cansaço e muito trabalho? Sim. Mas nenhuma reclamação, porque era uma coisa que eu queria e fiquei muito feliz. Então eu acabei encerrando aquela meta que lá no mês 6 eu não tinha nem ideia de como que eu ia realizar, eu acabei atingindo ela em novembro e passei a meta, e dobrei a meta, quando eu dobrei a meta. Não, eu fiquei contente com aquela meta e ano que vem a gente vê outra meta. Não, vamos ficar contente também com o que a gente realiza, né? E daí tá, como a primeira página é focada nos meus sonhos que se realizaram em 2026, daqui em diante eu começo a escrever quais são os passos que eu vou tomar que são possíveis para mim, né, para eu fazer, para atingir essas metas, esses sonhos que eu tenho. Então, no meu caso, eu tenho lojas online, eu presto serviço, faço um monte de coisa. Então, aqui eu começo a colocar as estratégias, o que deu certo já esse ano e que eu vou focar, coisas que eu nem consegui fazer porque não deu tempo, não tive como realizar. Escrevi aqui também para eu ter isso tudo anotado, para que no ano que vem eu já vá focada no que deu já certo para escalar, no que eu fiquei sem testar, para eu também testar porque eu acredito que são ideias boas, e para otimizar meu tempo, porque ano que vem eu já sei que minha faculdade vai demandar um pouco mais de mim, porque vou começar a ter o estágio, né? Então eu sei que minha parte de negócios vai ter que estar muito bem organizada, muito bem estruturada e escalável, porque eu não vou deixar meu negócio, não vou impedir meu negócio de crescer porque eu estou fazendo faculdade, mas eu quero que cresça de forma ordenada para manter a qualidade e também para eu não ter um burnout, né? Faço psicologia, ficaria estranho ter um burnout. Aí eu deixo umas 2 páginas para isso também, para as estratégias para o meu negócio. Se você não tem um negócio, se você trabalha para alguém, você pode fazer estratégias para você ter renda extra, estratégias para você fazer de cursos para conseguir um salário melhor, uma vaga melhor por aí, o que você vai fazer. Em seguida, eu escrevi aqui coisas que eu preciso pesquisar, que eu preciso aprender ou que eu preciso fazer para alcançar aquelas metas. Então, um exemplo. Tem um determinado assunto que eu preciso aprender para atingir aquela meta lá de forma mais fácil. Por exemplo, eu preciso aprender sobre milhas de cartão. Como funciona milhas eu já sei, mas como que eu posso ter mais, né? Dentro da minha realidade. Então aqui eu separei também aí umas 2, 3 folhas para isso. Esse caderno ele é vertical, eu não gostei muito no início, mas depois que eu tive a ideia de fazer esse caderno aqui, ficou perfeito pra mim. Aí eu fiz uma lista de coisas que eu tenho que comprar, porque eu tô precisando de muitos itens, assim, que faz muito tempo que eu não compro. Por exemplo, eu tava precisando de um tênis novo, que meu tênis já tá com 2 anos aí, e já tá rasgando e tudo mais, então eu já comprei um tênis novo na Black Friday pra aproveitar desconto. E outros itens que são simples, por exemplo, uma das minhas metas é eu me alimentar melhor, e eu tenho muita dificuldade com cozinhar, porque leva tempo. E tem que fazer com frequência. Então eu vou aderir às marmitas, mas para aderir às marmitas, eu percebi que tem muita coisa na minha cozinha que tá faltando de itens mesmo, de ferramenta, de ralador. Já tem coisas mais tecnológicas, tecnologia, que dê para comprar hoje em dia que facilite o dia a dia na cozinha que eu não tenho. Eu queria ter potes de vidro também para armazenar as marmitas, que eu não gosto de pote de plástico. Não acho muito limpo, sei lá, não sei. Não gosto muito. Eu quero comprar um microfone pra ficar melhor meus vídeos aqui, mas um microfone que custe menos que R$100, que eu não vou comprar um microfone mais caro por enquanto, pra melhorar meus vídeos. Aí eu pus uma listinha aqui de coisas tudo que são baratinhas, nada que vai sair do meu orçamento, pra não me comprometer. E ao final aqui do caderno, eu tô com algumas frentes que eu quero trabalhar, alguns projetos que eu quero iniciar. E aqui eu tenho o passo a passo desses projetos, o que eu preciso fazer, o que eu já pesquisei, o que eu já aprendi e quais são de forma assim bem em tópicos, sabe? Pra ficar mais fácil, de eu bater o olho aqui, fiz coloridinho e já fazer um checklist de fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa para realizar esses projetos que eu tenho para o ano que vem. E eu ainda vou escrever uma folha aqui de tudo que eu quero fazer de empreender no geral. Como que eu vou conectar uma coisa à outra? Primeiro eu vou fazer um rascunho no sulfite e depois eu vou passar pra cá. Pra que os meus negócios prosperem, cresçam de forma estruturada e sustentável e que eu consiga atingir ali metas que eu ainda vou parar aqui pra analisar de forma matemática mesmo, assim, né?
A gente tem meta do coração e daí tem meta que tem que ver se dá, se são metas realizáveis, né? É que nem eu falo, às vezes a gente fala assim, queria ter 200 vendas por dia, mas você dá conta de embalar 200 pedidos dentro do prazo que você tem? Você dá conta se você tem que produzir, você dá conta de produzir e embalar 200 pedidos dentro do prazo que você tem? Então são coisas que, não, dou conta, então ok, não dou conta. O que eu tenho que fazer para dar conta? Tem que comprar material, tem que fazer de um jeito mais inteligente aqui na hora que eu tô produzindo, dá para eu economizar algum tempo aqui, são coisas que de forma prática, mais práticas mesmo, que a gente tem que ter de ideia para facilitar o nosso dia a dia. Então eu gosto muito de aliar a cocriação com esse pensamento estratégico, para eu ter uma vida mais organizada, para eu ter uma vida mais, de certa forma, produtiva, né? Que me sobre mais tempo para eu viver, não ficar só em função dessas coisas. Porque eu também quero experienciar a vida, não quero ficar só me matando no trabalhar. Então, essa é a minha forma organizada de fazer a minha manifestação de 2026. Ainda falta preencher muitas coisas, acabou, assim, a gente tá chegando à metade de dezembro ainda. Vou escrever mais coisas durante o ano também, nesse caderno. E esse caderno é pra organizar. Aqui eu não vou pôr colagens, não vou pôr... Eu acredito que eu posso até pôr aqui, ó, sem mostrar. Nessa parte de trás aqui eu posso colocar algumas colagens. Mas meu objetivo é que as partes do texto, eu quero que fiquem muito assim, bateu, olhou, leu, já lembrei o que eu tava fazendo aqui, o que eu quero da vida, pra eu não me perder, não sair do caminho do que eu quero. Mas eu posso usar essas outras páginas aqui de capa e contra capa pra fazer algumas colagens que eu acho super legal, escrever alguma frase. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu já coloquei numa agenda que eu mesma fiz pra mim, que tudo vem fácil pra mim da forma mais leve e mais incrível possível. Por quê? Às vezes a gente acha que pra atingir determinados sonhos na vida, que a gente tem que se esforçar demais e dar, assim, nosso suor. E realmente tem coisas que a gente tem que fazer isso, pelo menos a princípio ali, até você se organizar melhor, até você ter ideias ali, até você passar por aquela experiência e ver de que forma que você pode fazer melhor. Mas eu não imagino isso pra vida inteira, entendeu? É uma coisa momentânea. E com o tempo você vai podendo adquirir um material ou uma maquininha, alguma coisa que facilita a sua vida. Você vai tendo ideias ali. Porque eu acredito assim, que as coisas que vêm... É uma coisa contra o que a maioria fala. A maioria fala assim, que se você receber de graça, você não dá valor. Realmente, tem gente que não dá valor às coisas que recebe de graça. Mas tem coisas que não precisam ter um esforço de você dar ali seu rim pra pessoa, pra você ter e dar valor àquilo, entendeu? Então eu não acredito que esforço equivale à recompensa. E até é uma coisa que eu sinto que as coisas que eu mais me esforço, assim, que eu fico muito tentando, geralmente não dá certo. Isso até é assunto de um outro vídeo que eu vou fazer depois desse. Parece que quanto mais eu me esforço, mais eu tento, mais as coisas começam a travar, começam a dar errado, começa a dar um problema aqui, outro ali. E quando eu faço assim, de forma leve, entregando, fazendo de certa forma o meu melhor, mas não com aquela cobrança e aquela, flagelação. As coisas fluem, as coisas saem muito melhor do que o esperado. Eu tinha ali uma expectativa, sai muito melhor que aquilo. Eu tinha uma expectativa de resultado, eu recebo muito mais do que eu esperava. Então eu não acredito nessa coisa de se punir, se esforçar demais. Não por crença, mas porque eu já experimentei isso na vida diversas vezes, entendeu? Eu já experimentei isso na prática. E aí eu queria saber se você também aí já percebeu isso na prática, na vida aí, se coisas que você já tentou muito demais e não deu certo, e coisas que você deixou fluir e simplesmente aconteceram. Então, queria saber se acontece isso com vocês também, porque são coisas que eu leio nas entrelinhas da vida aí. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero que vocês também façam seu caderninho da manifestação aí. Você pode fazer do jeito que você quiser, que nem eu disse, se você for mais visual, se você quiser fazer colagens, mas a parte do texto, pra mim, eu vou fazer em tópicos bem claros, sem frufru, pra ficar muito visual. Eu abrir esse caderno, bater o olho e falar assim, minha meta é essa. E não me perder ali, não me distrair, né? Porque me distrair é fácil.
E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham um 2026 maravilhoso, de muita realização. 2025 pra mim foi incrível. Vou deixar até um vídeo aqui que eu gravei falando como minha vida mudou em 2025. E mudou muito rápido e muito pra melhor. Assim, são coisas que eu já esperava, mas saiu muito melhor do que eu esperado. Então eu só tenho coisas muito melhores a esperar de 2026 também. E a maior parte delas sou eu que vou realizar, porque em 2025 as coisas aconteceram boas, fui eu que realizei, fui eu que fui lá e fui atrás de fazer de certa forma, consciente ou inconscientemente. Então é por isso que já é muito bom a gente colocar as nossas intenções já no começo do ano, que se você acaba esquecendo, ela fica ali guardada, né? De certa forma. Porque é um sonho, um desejo seu. E quem quiser trocar aí seus planos, os seus sonhos nos comentários, fique à vontade. Um beijo e até mais.